Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos para mais um vídeo da nossa série Mestres da Humanidade. No vídeo anterior nós falamos sobre Jesus. Nos dois últimos vídeos nós falamos um pouco sobre a história de Jesus. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a mensagem de Jesus. De fato, quando a gente analisa essa parte, né, do trabalho de Jesus, que foi dos 30 aos 33 anos, que foi a fase que ele começou o seu ministério, ele começou a falar com as pessoas, foi a fase que começou logo após ele ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista. A mensagem de Jesus, que é uma mensagem, continua sendo uma mensagem extremamente atual. Infelizmente, Jesus não foi nada afortunado em passar a sua mensagem. Jesus não teve a mesma sorte, vou usar esse termo, de outros professores da espiritualidade. Se a gente for comparar, por exemplo, Jesus e Buda, a gente vai perceber que Jesus ele não teve a mesma sorte que Buda teve. Buda conseguiu estruturar a mensagem dele, Buda conseguiu criar um método, Buda conseguiu criar uma metodologia, Buda conseguiu criar um trabalho muito mais organizado. Mas a gente precisa levar em consideração que Buda falou por 40 anos. Buda ensinou por 40 anos. Jesus, ele só falou por 3 anos, ele só ensinou por 3 anos. Infelizmente, ele não teve tempo de organizar a sua mensagem, ele não teve tempo de estruturar a sua mensagem, ele não teve tempo de adequar a sua mensagem à linguagem dos judeus, ao contexto dos judeus. Ele acabou sendo, né, assassinado, e ele não teve a mesma sorte que Buda teve. Jesus não foi compreendido nem pelos seus discípulos. As pessoas não falam isso, os estudiosos não falam muito sobre isso, mas a verdade é que Jesus ele não foi realmente nem compreendido pelos seus discípulos. Cada discípulo de Jesus, cada um daqueles que estavam mais próximos de Jesus, cada um deles projetava o próprio ego em Jesus. Pedro, por exemplo, Pedro projetava em Jesus um ser humano, uma pessoa extremamente moralista que ia acabar com a imoralidade, né, da sociedade judaica. Ele projetava isso em Jesus, uma pessoa extremamente moralista. Mateus projetava em Jesus um intelectual, uma pessoa de conhecimento que iria civilizar a sociedade judaica. Então, cada discípulo de Jesus projetava algum aspecto do próprio ego em Jesus. Judas projetava em Jesus um soldado, praticamente, um revolucionário que iria salvar o povo judeu do Império Romano e ia destruir com os romanos. Então, cada discípulo de Jesus projetava nele aspectos do próprio ego. Então, nem mesmo as pessoas mais próximas de Jesus conseguiram entender a mensagem de Jesus. Jesus não estava ali para nada daquilo que os discípulos pensavam, desejavam e esperavam de Jesus. A mensagem de Jesus não tem nada a ver, não tinha nada a ver com o contexto em que os judeus se encontravam, com a dominação romana, não tinha nada a ver com isso. Era uma mensagem espiritual, era um ensinamento de ordem espiritual, era uma libertação espiritual, não a libertação dos romanos,
não se libertar dos romanos, do Império Romano. Não tinha nada a ver com isso. Era uma libertação, era uma liberdade do ponto de vista espiritual. Então, nenhum deles realmente chegou a entender a mensagem de Jesus, a compreender o trabalho de Jesus. De todos os discípulos dele, a pessoa que mais se aproximou de Jesus, em termos de entendimento e de compreensão, foi Maria Madalena. Maria Madalena foi a pessoa que mais compreendeu o ensinamento de Jesus, que mais se aproximou do ensinamento de Jesus e a pessoa que melhor assimilou todo o ensinamento de Jesus. E, infelizmente, entenda porque eu estou falando infelizmente, era uma mulher. Por que isso? Por que eu falei essa palavra infelizmente? Porque naqueles dias, naquele período, uma mulher, a voz de uma mulher não era ouvida, de maneira alguma. E ela foi a pessoa que realmente deveria e tinha condições de dar continuidade ao trabalho dele. Ela assimilou o conhecimento, o ensinamento, ao nível de que ela poderia sim dar continuidade ao trabalho dele. Mas ninguém iria ouvir uma mulher. Se hoje as mulheres já sofrem um determinado tipo de preconceito, imagine 2000 anos atrás. Mas Maria Madalena, sem sombra de dúvidas, foi a pessoa que mais compreendeu Jesus. Não era à toa que Pedro implicava muito com ela. Pedro tinha um ciúme tremendo da relação de Jesus com Madalena. E ele falava no grupo abertamente, né? Por que Jesus tem esse tipo de relação, de relacionamento com aquela mulher? Ele usava esse termo. E Madalena realmente foi a pessoa que mais assimilou o ensinamento de Jesus. Existe muita especulação a respeito teorias da conspiração, né? Que as pessoas falam, chamam de teorias da conspiração. Mas existe muita especulação a respeito do relacionamento de Jesus e Maria Madalena. Se ele tinha tido um caso com ela, se eles tiveram algo a mais. Realmente não dá para saber se aconteceu alguma coisa. Talvez sim, talvez não. Talvez sim porque Jesus era um ser humano, jovem, estava na flor da idade, né? 30 anos, 31, 32 anos, era jovem, ser humano, e por que não? Poderia ter tido algum relacionamento íntimo com ela. Pode ser que sim, que tenha acontecido. E pode ser que não, por que não? Porque uma pessoa como Jesus, uma pessoa que atinge aquele estado de consciência, é uma pessoa que não tem tanto interesse com relação a sexo, por exemplo. Uma pessoa comum, ela tem o seu centro energético mais ativo, o seu centro sexual. Qualquer pessoa comum vai ter o seu centro mais ativo, o centro sexual. É o centro mais forte, mais poderoso de qualquer pessoa comum. E realmente é um centro de muita energia. É através do sexo que a vida é gerada. E isso requer muita, muita energia. Qualquer pessoa comum tem no seu centro sexual o seu principal centro energético e o mais ativo no corpo. Quando uma pessoa atinge o estado que Jesus atingiu, que estado de iluminação, estado natural, chame do que você quiser, quando uma pessoa atinge esse estado, a energia biológica, a energia vital da pessoa, a maior parte da energia vital da pessoa é direcionado para a consciência. Flui naturalmente, ascende naturalmente para a consciência. Então os outros centros mais inferiores, e o centro sexual é um centro comparado com a consciência, o centro sexual é bastante inferior,
Então, esses outros centros mais inferiores, eles perdem essa atividade, eles perdem intensidade, porque a energia é deslocada para a consciência. Então, quando eu digo que talvez não aconteceu nada, porque com certeza Jesus pensava muito mais em outras coisas do que em sexo, devido à condição dele. Mas voltando ao assunto da mensagem de Jesus, ele comparado com outros professores, ele de fato ele teve muito azar. Primeiro que a vida dele foi interrompida muito precocemente. Só 3 anos para passar uma mensagem, passar todo um conhecimento como este é muito pouco. Jesus passou 18 anos na escola dos essênios, 18 anos. Então, apenas 3 anos ensinando as pessoas, muito dificilmente, algum discípulo iria atingir a iluminação. Muito dificilmente. Como de fato nenhum deles atingiu a iluminação. Nenhum deles. Quando Jesus foi pego pelos romanos e pelos sacerdotes, né, de Jerusalém, quando Jesus foi preso, todos os discípulos, todos eles fugiram. Pedro chegou a negar Cristo, isso está na Bíblia, famoso. Pedro chegou a negar Cristo 3 vezes. Todos os discípulos fugiram. Fugiram por quê? Por medo da morte. Não estavam prontos para morrer. Um iluminado, uma pessoa que vive nesse estado de consciência que chamamos de iluminação, uma pessoa assim não tem o menor receio da morte. Essa pessoa, em certo sentido, ela já está morta. Porque a sua estrutura psicológica, a sua imagem psicológica, a sua personalidade, a sua identidade, a sua estrutura egóica, esse indivíduo já transcendeu isso. Isso é uma morte em vida. Então todos eles fugiram por medo da morte. Isso mostra que nenhum dos discípulos de Jesus havia alcançado esse estado de consciência de iluminação. Então é necessário um tempo muito longo para que uma pessoa como Jesus passe esse conhecimento de uma forma bem organizada, bem estruturada, para que esse conhecimento dê frutos, floresça, né, nos discípulos e nas gerações seguintes. É necessário um tempo relativamente longo, como o Buda fez. O Buda ficou 40 anos ensinando, então Buda teve tempo de... Milhares de pessoas atingiram a iluminação através de Buda. Milhares de pessoas. Se você é um estudioso do assunto, da espiritualidade, se você é um estudioso dessa área, você vai concordar comigo. Milhares de pessoas atingiram a iluminação através dos ensinamentos de Buda. Mas houve tempo para isso. Como no taoísmo, milhares e milhares de pessoas atingiram a iluminação através do taoísmo. Mas também houve tempo para isso. No caso do taoísmo, foram 3 mestres. Foram Lao Tzu, Shang Tzu e Lien Tzu. Esses 3 mestres, esses 3 professores, foram os principais professores que deram origem a essa filosofia que nós chamamos de taoísmo. E existe uma diferença de tempo de um professor para outro. Lien Tzu, por exemplo, foi, se eu não me engano, 300 anos após Lao Tzu. Então teve um período longo de mestres, de professores taoístas, e que conseguiu passar esse conhecimento e milhares de pessoas atingiram a iluminação. O Oriente ele foi muito afortunado nesse sentido. O Oriente ele foi muito afortunado. Lá o ensinamento espiritual são escolas, né? E lá eles ensinam técnicas para você atingir o estado de iluminação. Você aprende técnicas, você aprende métodos. No Ocidente nós tivemos apenas Jesus não, tivemos outros, mas Jesus foi o maior nome. Quando eu digo maior nome, porque
Existe uma quantidade gigantesca de pessoas que seguem o cristianismo, mas o cristianismo não teve como organizar o ensinamento de uma forma de fato verdadeira, porque nem o próprio Jesus em vida conseguiu fazer isso, porque não teve tempo. Quando eu penso no Ocidente, eu só consigo me lembrar aqui de dois nomes. Duas pessoas que atingiram a iluminação, atingiram esse estado de consciência que chamamos de iluminação, duas pessoas que vieram do cristianismo. Uma foi, eu trouxe até o livro aqui, não sei se eu trouxe para vocês darem uma olhada. Esse aqui era um padre, Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Ele era um padre francês, ele nasceu no século XIX e era padre, e ele conseguiu atingir a iluminação. Esse livro é muito bom, A Visão de Teilhard de Chardin. Aconselho você que for, se você é um estudioso da área, se você está buscando conhecimento, esse aqui foi um padre que conseguiu atingir a iluminação. Obviamente, ele não conseguiu através apenas do ensinamento cristão, ele teve que recorrer a outros ensinamentos, mas ele era padre e conseguiu a iluminação. E um outro padre também que atingiu a iluminação no século passado, século XX, foi Antony de Mello, e esse livro foi escrito por ele. Né? Interessante esse livro. Um guia para águias que acreditam ser frangos. Interessante esse livro. Esse padre, Antony de Mello, é uma figura interessantíssima. Ele tinha uma oratória fantástica, muito, muito inteligente, uma pessoa extremamente bem-humorada e que tentou fazer um casamento aí de cristianismo com ciência, com budismo. Ele fazia esse tipo de trabalho. Também conseguiu atingir a iluminação não apenas com conhecimentos do cristianismo, obviamente, ele teve que recorrer a outros conhecimentos. Então, eu só conheço aqui agora, só posso falar dessas duas pessoas que atingiram a iluminação e que têm uma origem dentro do cristianismo. São dois padres, né? Ao contrário do Oriente, que milhares e milhares se iluminaram e até hoje milhares e milhares de pessoas atingem a iluminação no Oriente por conta de um conhecimento que foi muito bem organizado, muito bem estruturado e foi muito bem passado de geração após geração, que infelizmente aqui no Ocidente isso não aconteceu pelo fato de Jesus ter nos deixado precocemente, né? Só 3 anos de trabalho não deu tempo para ele organizar o conhecimento dele. Mas a mensagem de Jesus, se a gente for fazer um resumo da mensagem dele, toda a mensagem de Jesus a gente pode resumir em 3 pilares, que é servir, perdoar e amar. Essa foi a mensagem de Jesus. Servir, perdoar e amar. Servir tem a ver com um comportamento correto. Servir o próximo, servir o outro. Isso está ligado, relacionado a ter um comportamento correto, um comportamento que não vai gerar problemas nem para você, nem para os outros. Isso, em termos orientais, seria um comportamento que não vai gerar karma. Em termos do Oriente, a gente poderia usar essa palavra karma. Então, quando você passa a adotar uma prática de servir a humanidade, servir a sua comunidade, servir a sua família, quando você adota essa postura, você está adotando um comportamento correto para a sua vida. Um comportamento que não vai gerar nenhum tipo de problema, nem para você e nem para outras pessoas. E não vai gerar karma. Ok? Perdão. A prática do perdão está ligado, a prática do perdão está relacionado a você, a aceitação incondicional da situação presente. Perdoar
A prática do perdão significa você aceitar incondicionalmente, momento a momento de sua vida, tudo que te acontecer, tudo que chegar até você, pessoas, situações, circunstâncias, você perdoar momento a momento, situações, circunstâncias e pessoas. Tem a ver com você aceitar o momento presente. Está relacionado com você se render ao momento presente. Esse perdoar é uma prática espiritual. Perdoar é uma prática. É você aceitar o momento presente da forma como ele te apresenta. Isso inclui pessoas e situações. Ok? E amar também é uma prática espiritual que tem a ver com o seu estado mental. É você ter uma mente extremamente positiva, bondosa, amorosa para tudo e todos. Então, a mensagem de Jesus, se a gente pudesse resumir, ela tem esses 3 pilares: servir, perdoar e amar. Servidão, comportamento correto. Perdoar, você se render ao momento presente. Aceitar o momento presente. E amar é você ter uma mente positiva, um estado de mente de bondade para com tudo e com todos. Essa foi a mensagem de Jesus, que na verdade é uma prática espiritual. E ele não teve tempo de estruturar, de organizar essa mensagem para que essa mensagem florescesse com os seus discípulos e fosse transmitido de geração após geração. O que aconteceu foi que, séculos depois da sua morte, políticos e sacerdotes se uniram para criar o cristianismo. E, obviamente, quando políticos e sacerdotes se unem para criar alguma coisa, claro que eles criaram algo que tivesse, em primeiro lugar, suas próprias ambições em primeiro lugar. Não estou aqui criticando os políticos, os sacerdotes da época. Foi assim que aconteceu e não há o que se fazer. Mas, infelizmente, o Ocidente perdeu, com a morte precoce de Jesus, algo que seria extraordinário do ponto de vista da evolução, do desenvolvimento da espiritualidade no Ocidente. Ok? Então, vou ficar por aqui, já estamos com 22 minutos. Se estiver gostando do conteúdo, é muito importante para o canal crescer. Se você estiver gostando do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares. Aqui nós vamos falar sobre muitos assuntos, só estamos começando. Vamos falar sobre muitas coisas. Eu selecionei aqui para o canal essa série Mestres da Humanidade, os maiores professores da espiritualidade, os mais conhecidos. Estamos falando de Jesus, vamos falar de Buda, vamos falar de Lao Tzu, Lao Tse, é a mesma pessoa, vamos falar de Krishnamurti e de mais alguns outros professores da espiritualidade e algumas curiosidades sobre todos eles, ok? Então, se você estiver gostando, por favor, compartilhe e se inscreva no canal. E a gente se vê com certeza no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.